pessoal, então vamos dar continuidade? Já relembramos aqui as leis de Newton, já falamos da força-peso, já falamos da força normal. Qual é o próximo tipo de força que nós vamos falar? A força de tração. A força de tração, ela é uma força que ela é aplicada através de um fio ou através de uma corda. Então, qual é a natureza dela? Eu preciso, que o fio esteja esticado, que o fio esteja tracionado, que o fio esteja tenso. Então, não adianta eu ter um fio no meu sistema e esse fio não estar esticado. A tração só existe para um fio tenso. Qual é o comportamento da força de tração? Se eu estou utilizando um fio no meu sistema dinâmico, esse fio só tem o poder de puxar a partícula, ele não tem o poder de empurrar, ele só puxa, ele nunca empurra o corpo. Então, eu coloquei aqui para vocês 3 situações que o fio participa do nosso sistema dinâmico. A primeira é a mais simples. Eu tenho um corpo que está suspenso por um fio. E essa parte aqui é como se fosse o teto, de uma sala. E então eu tenho um fio que está preso ao teto e esse fio está sustentando esse corpo. Quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Bom, ele está imerso num campo gravitacional, então ele sofre a força-peso. E esse corpo também está ligado a um fio. Aí eu vou lembrar, o fio só tem o poder de fazer o quê? Puxar o corpo. Então esse fio, ele puxa o corpo, para cima. Eu vou entender que esse fio, ele liga o teto com o corpo. Então, ao mesmo tempo que ele puxa o corpo para o teto, esse fio também puxa o teto para o corpo. Só que vão ficar atento, porque eu não quero saber quais são as forças que atuam no teto. Eu quero saber quais são as forças que atuam sobre o corpo. Que forças são essas? Força-peso. Quem foi que aplicou a força-peso? Foi o campo gravitacional gerado pela Terra e a tração. Quem aplicou a tração sobre esse corpo? Esse fio esticado. Mas eu também posso ter a situação que o corpo não esteja suspenso por o fio. O corpo pode estar apoiado, como é a situação do corpo A e B. Eles estão ligados por um fio e eu tenho uma força externa sendo aplicada por um corpo B. Você pode imaginar que isso é, por exemplo, o carro A sendo rebocado pelo carro B e a força F é a força do motor que leva o carro B para frente. Quais são as forças que atuam? Toda vez que eu for analisar a força que atua no corpo, eu tenho que analisar isso de maneira isolada. Olhe isoladamente para o corpo A, depois olhe isoladamente para o corpo B. Quais são as forças que atuam no corpo A? Bom, o corpo A sofre a força-peso, o corpo A também está apoiado numa superfície, então ele também sofre a força normal. E o corpo A está sendo puxado por um fio, então o corpo A também sofre a força de tração. Eu vou inicialmente entender que essa superfície aqui é lisa, então por enquanto não vai ter força de atrito, que vai ser a próxima força que nós vamos falar. Quais são as forças que atuam no corpo B? Bom, eu tenho essa F, que no meu exemplo, se fosse um carro, seria a força do motor que leva o B para frente. Além da força F, que outras forças atuam? A força-peso. O B está apoiado numa superfície, então ele também sofre a força normal. E o B também está ligado por um fio. Então, eu entendo que, ao mesmo tempo que o fio puxa o A para B, o fio também puxa o B para o A. Então, o B também sofre uma força de tração. Agora, essa tração que puxa A para B é a mesma tração que puxa B para A? Sim, eu tenho uma regra. Qual é a regra? Se é o mesmo fio, então obrigatoriamente é a mesma tração. Sempre, pessoal. Se é o mesmo fio, isso daqui é um fio único que liga A a B, então obrigatoriamente a mesma tração que o fio faz sobre A, esse fio também exerce sobre B. Não posso esquecer, isso é importante lá para a minha terceira lei, quem está aplicando cada força dessa. Quem aplica a força-peso?
A terra. Quem aplica a força normal? Deixa eu puxar aqui para não ficar muito tumultuado. A superfície. Quem aplica a força de tração? O fio. Eu preciso saber quem está aplicando cada força sobre a superfície, sobre a partícula. E essa força F, se isso daqui fosse um carro, seria a força aplicada pelo motor. Ó, terceiro exemplo, A e B novamente ligados por um fio, só que dessa vez o A está apoiado numa superfície e o B ele está suspenso pelo fio. Quais são as forças que atuam no corpo A? Força peso. O A está apoiado, então ele também sofre a força normal. O A está sendo puxado por um fio, então ele sofre a força de tração. Quais são as forças que atuam sobre B? Força peso, vou botar aqui, ó, PA, PB. O B, ele não está apoiado numa superfície, então ele não sofre a força de a força normal. Ele está suspenso por um fio, então, ó, esse fio faz o que com o B? Puxa o B. Ao mesmo tempo que o fio puxa A para B, o fio puxa B para A. De onde vem cada tipo de força? O peso vem da onde? Campo gravitacional gerado pela Terra. A atração vem de onde? Do fio. A normal vem de onde? Da superfície. Próximo tipo de força que nós trabalhamos é a força de atrito. A força de atrito, assim como a força normal, ela é uma força de contato, mas ela tem um comportamento diferente da força normal. O atrito, ela é uma força de contato e a característica principal dela é que ela é uma força opositora. Então, como é que a força de atrito nasce? Ela nasce se eu estiver em contato com uma superfície áspera. Eu vou entender, né, que experimentalmente, toda e qualquer superfície, por mais lisa que ela seja, ela oferece algum tipo de atrito. Então, quando eu considero no meu sistema que a superfície é 100% lisa, essa situação ela é hipotética, ela não é real. Toda superfície, por mais polida, por mais lisa que seja, ela oferece algum tipo de atrito. Então, para eu ter a força de atrito, basta eu estar em contato com uma superfície. Qual é o comportamento da força de atrito? Como ela é uma força opositora, eu tenho que entender que ela se opõe a quê? Ela se opõe à força que gera ou tenta o quê? Movimentar o corpo. É aquela que gera movimento ou tenta movimentar o corpo. Toma cuidado, eu não falei que o atrito se opõe ao movimento. Isso daí pode levar vocês a confundirem. O atrito se opõe a alguma força. Que força é essa? É aquela que está tentando movimentar ou aquela que consegue movimentar o corpo? Então, por exemplo, eu tenho esse corpo que está apoiado numa superfície plana e horizontal e está sendo puxado por uma força F, uma força externa. Quais são as forças que atuam sobre esse corpo, além da força F? Bom, eu tenho a força peso. Ele está apoiado numa superfície, então eu tenho a força normal. E quem é que está tentando ou conseguindo gerar movimento nesse corpo? É a F. Então, se opondo a ela, eu terei quem? A força de atrito. Se for uma superfície plana, porém inclinada, quais são as forças que atuam? A força peso, que é a Terra puxando o corpo para o seu centro. Ela está apoiada numa superfície perpendicular à superfície, a força normal. E qual é a força que está tentando ou conseguindo movimentar esse corpo para cima? A F. Então, o atrito vai se opor a ela. A força F é inclinada para cima, então o atrito vai ser inclinado para baixo. Dentre todas as forças que nós vimos até agora, que forças foram essas? Força peso, força normal, tração e atrito. Apenas duas delas até agora
tem equação própria. Que forças são essas? A peso e o atrito. Sendo que eu vou separar uma aula só para falar do atrito. Então, fiquem atentos que até então todos os exercícios que nós fizermos vai ser sem atrito. Vou ter uma aula exclusiva com vocês só para falar da força de atrito. Então, ó, equação da força-peso. O peso é o produto da massa pela aceleração, mas não é uma aceleração qualquer, é a aceleração da gravidade. Qual é a equação do atrito? Que nós teremos uma aula só para força de atrito, μ vezes a normal, onde μ é o quê? O coeficiente de atrito. E o que define esse coeficiente de atrito? O tipo de superfície e a força normal, que é uma força de contato. Para a força normal existir, para a força de atrito existir, tem que existir um contato com a superfície. Então, ó, a força normal é uma força de contato. Então, a força de atrito é o quê? O tipo de superfície e o contato que eu estou com essa superfície.